Olá, me chamo Flora Ribeiro, sou uma das autoras deste trabalho que foi feito em parceria com o Matheus Adão, Isla Andrade e João Pedro Lima. Nós somos estudantes dos programas de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo e da Unesp Campus Presidente Prudente. O nosso trabalho se chama Acesso a Serviços de Saúde da População Residente nos Aglomerados Subnormais da região metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo, no contexto da Covid-19. Bom, todos aqui já sabemos, né, que a pandemia de Covid-19 trouxe ao centro do debate e escancarou diversas dinâmicas do mundo globalizado, da produção e reprodução dos circuitos urbanos e da desigualdade no que diz respeito à forma de habitar as cidades. Essas relações elas exercem implicações também na forma de viver e morrer da população, que escancara as maneiras desiguais e as divisões de classe na saúde. Durante esse contexto de emergência sanitária, o Estado adotou políticas públicas para garantir serviços e demandas essenciais da população e mitigar as consequências, com o intuito de garantir as condições de bem-estar à população, como a saúde. A população urbana vulnerável, residentes em áreas de grande densidade demográfica e com conjunturas precarizadas, tornaram-se cada vez mais distantes de conseguir realizar uma prática das recomendações para a redução do contágio do novo coronavírus e mitigar as consequências socioeconômicas da. Nós partimos do questionamento em relação ao acesso e entendemos aqui o acesso a serviços de saúde como um direito constitucional básico e essencial. E a distribuição desses estabelecimentos de saúde precisam necessariamente responder às demandas da saúde da população. E a gente entende que a localização desses estabelecimentos, essa localização atua como uma barreira geográfica, que pode impedir impedir esse acesso, né, a partir de fatores diversos, como a indisponibilidade de ofertas de serviços básicos, a distribuição geográfica da capacidade dos atendimentos. E esse acesso, ele vai ter duas dimensões, tanto a geográfica como a dimensão socio-organizacional. A dimensão geográfica, ela diz respeito à forma de acesso e o tempo gasto, e é o que a gente vai se concentrar nesse estudo. E a dimensão socio-organizacional tensiona a oferta de serviço e a efetivação de fato do uso e do acesso a essa oferta. As áreas identificadas e definidas pelo IBGE como aglomerados subnormais são áreas que têm uma carência de serviços públicos essenciais, como fornecimento de água, energias, vias. E segundo o IBGE, aqui no estado do Espírito Santo, cerca de 26% dos domicílios ocupados no estado do Espírito Santo estão localizados nos aglomerados subnormais, sendo desses 26, 73% estão na região metropolitana da Grande Vitória. A gente está entendendo também a vulnerabilidade como um limitador da atuação dos grupos sociais e dos indivíduos, afastando-o do seu exercício dos seus direitos e, sendo assim, a precariedade de serviços essenciais nos aglomerados subnormais colocam mais uma camada de vulnerabilidade nessa população residente. A gente utilizou as bases de dados disponibilizadas pelo IBGE referente aos aglomerados subnormais do ano de 2010 e também a delimitação preliminar de 2019, com dados até dezembro de 2019, que foi publicada em 2020 como forma de ajudar a promover políticas públicas. Foi levado em consideração, né, um raio de abrangência do serviço, da cobertura das unidades de saúde de até 2 quilômetros. E a gente usou 5 municípios dos 7 para começar essa análise. A escolha desses municípios diz respeito à relação dos municípios de Fundão e Guarapari, que ficaram de fora inicialmente, possuírem uma baixa aderência à mancha urbana da Grande Vitória, além de apresentarem um quantitativo populacional relativamente inferior em comparação com os demais municípios. Então, aqui é a nossa mancha urbana da Grande Vitória. Esse dado é de 2015, e os 5 municípios que nós vamos trabalhar, que a gente consegue ver, inclusive, uma integração muito mais significativa do sistema coletivo de transporte: Serra, Cariacica, Vitória, Viana e Vila Velha.
Bom, no Espírito Santo existem cerca de 306 mil domicílios localizados em áreas de aglomerados subnormais, sendo que desses municípios, na lista entre 350 mil e 750 mil habitantes, 4 municípios estão entre os 10 primeiros lugares e o município de Viana aparece em primeiro lugar na lista dos municípios de 50 a 100 mil habitantes. Então, foi possível observar que estes municípios concentram a maior parte dos domicílios ocupados do estado e, por consequência, também abarcam a maior parcela dos domicílios localizados nos aglomerados subnormais do estado. A região metropolitana concentra em torno de 73% total dos domicílios localizados em aglomerados subnormais do estado do Espírito Santo, em todos os 2 anos que nós consideramos, tanto de 2010 como de 2019. E ocorreu um incremento de 2010 para 2019 de 30% de domicílios em aglomerados subnormais. Uma observação interessante que a gente conseguiu notar, que mesmo não sendo o foco desse estudo, cidades médias também ocorreram um incremento dos aglomerados subnormais, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus, que são cidades médias que possuem um grande destaque na rede urbana capixaba. O aumento desses aglomerados subnormais carece de uma análise mais aprofundada, mas consideramos que pode estar relacionada à questão da expansão urbana e da formação de novas periferias. Nesses 2 mapas, a gente consegue ver esse aumento, esse incremento dos aglomerados subnormais na região metropolitana da Grande Vitória. O foco aqui nos 5 municípios que nós estamos trabalhando neste momento. Bom, junto com as bases de dados referente aos aglomerados, o IBGE em 2019 também divulgou uma base referente às unidades básicas de saúde e estabelecimentos de saúde com capacidade de internação e observação. Ao espacializar esses dados, nós consideramos o raio de 2 quilômetros para poder entender como esses estabelecimentos conseguem dar suporte para os aglomerados subnormais. Olha para os estabelecimentos com suporte para internação, a gente vê uma cobertura muito mais precarizada, principalmente nas regiões onde temos aglomerados subnormais. Em relação às unidades básicas de saúde, a gente consegue ver uma cobertura mais homogênea e uma abrangência mais significativa. De certo modo, as continuidades territoriais, elas explicam para a gente, em relação a unidades básicas de atendimento, essa cobertura mais abrangente de forma mais homogênea. Porém, é necessário observar outras camadas espaciais que particularizam as realidades da população residente nas áreas nos aglomerados subnormais. Essas análises precisam ser feitas e se mostram de grande importância para a elaboração de políticas públicas voltadas ao arrefecimento das vulnerabilidades sociais, e que aqui, em especial, tange questões relacionadas à saúde coletiva. Essas são algumas das nossas referências trabalhadas. Esse artigo ele faz parte é um resultado parcial do projeto de pesquisa Dinâmica Demográfica e Familiar e Padrão Migratório no Brasil, transformações desde os anos de 1990, e as opiniões aqui expostas, as hipóteses e conclusões, são de responsabilidade de nós, autores.